Para compreender e trabalhar em comunhão com o Espírito Santo, é essencial conhecê-lo profundamente. Mas antes, deixa aquele like e se inscreva no canal para dar aquela força celestial. Isso ajuda muito a manter vídeos como esse. As metáforas bíblicas que o descrevem, como fogo, vento, água, óleo, pomba, entre outras, são tão frequentemente utilizadas que algumas pessoas podem não compreender sua verdadeira natureza. A verdade fundamental é que o Espírito Santo é Deus, assim como Deus Pai e Deus Filho, sendo um membro da divindade. A Bíblia se refere ao Espírito Santo como Deus. Antes de ascender, Jesus instruiu seus discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Nesta passagem, Jesus coloca o Espírito Santo na mesma categoria que o Pai e o Filho. No livro de Atos, Ananias, junto com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e trouxe parte dos lucros para os apóstolos, fingindo que era a totalidade. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, repreendeu Ananias, dizendo: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do valor do terreno? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Atos 5:3 e 4. Nesses versículos, Pedro testemunha que o Espírito Santo é Deus, ao afirmar que Ananias mentiu para o Espírito Santo, usando os termos de forma intercambiável. Versos do Antigo Testamento inspirados pelo Espírito Santo são citados no Novo Testamento como sendo escritos pelo Espírito Santo. Por exemplo, Isaías 6:9 diz: Vai e diz a este povo: ouvir de fato, mas não entendereis, e vendo, vereis, porém, não percebereis. Quando Paulo citou este versículo no Novo Testamento, ele o atribuiu ao Espírito Santo. A partir dessas passagens bíblicas, fica claro que o Espírito Santo é parte da Santíssima Trindade. Ele é Deus e realiza a obra que somente Deus pode fazer. O Espírito Santo criou os céus e a terra pela vontade de Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1:2. Pelo seu Espírito, ornou os céus, a sua mão formou a serpente tortuosa. Jó 26:13. O Espírito Santo ressuscitou os mortos, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi designado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 1:4. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6:11. O Espírito Santo faz com que as pessoas nasçam de novo. O Espírito Santo, assim como o Pai e o Filho, é uma figura majestosa, santa, gloriosa e eterna. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Isso é evidenciado em Salmo 139, versículos 7 a 8, que dizem: Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. O Espírito Santo possui uma personalidade, e quando percebemos isso, nossa postura em relação a ele muda completamente. No livro A Pessoa e a Obra do Espírito Santo, o autor destaca a importância da personalidade do Espírito Santo, enfatizando que apenas um ser com personalidade pode entender nossos problemas e nos ajudar. Não podemos dialogar com pedras, árvores ou uma força impessoal, mas como uma pessoa divina, o Espírito Santo pode compreender profundamente nossos assuntos e nos ajudar. Isso nos capacita a buscar a ajuda dele. O hino coreano contém várias orações ao Espírito Santo pedindo sua ajuda. A primeira linha de um desses hinos suplica: Espírito do Deus vivo, venha sobre mim. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, como ele poderia conhecer nossas circunstâncias e nos ajudar? A evidência bíblica mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso fica claro em toda a Bíblia. As pessoas frequentemente não diferenciam entre personalidade e forma física. Quando dizemos que qualquer entidade é uma pessoa, algumas pessoas erroneamente entendem
que isso significa que essa entidade deve ter uma forma física como a nossa. No entanto, Jesus não tinha uma forma física como a nossa, após ter ressuscitado. Isso significa que Jesus perdeu sua personalidade? Claro que não. Eu não conheço nenhum crente que discordaria da afirmação de que o Pai é uma pessoa viva, embora ninguém tenha visto Deus, pois Deus é Espírito. Jó 4:24. Deus é Espírito, e seus adoradores devem adorar em espírito e em verdade. Qualquer entidade é uma pessoa, independentemente de sua corporalidade, se ela tiver os atributos de uma pessoa. Como o Espírito Santo possui todas as características de uma pessoa, mesmo sendo invisível, ele é uma pessoa. Vamos examinar as provas bíblicas disso. Sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia regularmente atribui ações pessoais ao Espírito Santo. Aqui está uma breve lista dessas ações pessoais. O Espírito Santo se expressa. Apocalipse 2:7. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Romanos 8:26. O Espírito Santo intercede por nós em oração. Romanos 8:26. O Espírito Santo nos ensina. João 14:26. O Espírito Santo nos guia. João 16:13. O Espírito Santo dá comandos às pessoas em seu serviço a Jesus Cristo. Atos 16:6-7. O Espírito Santo chama pessoas para a obra de Deus e as designa para cargos. Atos 13:2. O Espírito Santo consola os crentes. Atos 9:31. Portanto, é essencial reconhecer e entender a personalidade do Espírito Santo para ter uma relação mais profunda e significativa com ele, deixando aquele like abençoado para ajudar o nosso canal a crescer e nos incentivar a não parar de criar esse tipo de conteúdo. A Bíblia contém capítulos inteiros dedicados às atividades do Espírito Santo, mas este texto irá destacar apenas algumas características principais. Para ser considerado uma pessoa ou entidade, é necessário possuir certos atributos, conhecimento de fatos e eventos, sentimentos como alegria, ira e prazer, e vontade para decidir atitudes em relação a esses sentimentos. O Espírito Santo possui todas essas características. Primeiramente, o conhecimento é atribuído ao Espírito Santo. Isso é evidenciado em versículos como: estas coisas, porém, Deus nos-las revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. Isso sugere que o Espírito Santo tem a capacidade intelectual para buscar as profundezas de Deus e compreender o coração humano. Em segundo lugar, o Espírito Santo possui emoções e sentimentos. Isso é indicado em versículos como: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. Essas passagens bíblicas comprovam que o Espírito Santo possui uma variedade de emoções. Ele derrama o amor de Deus em nosso espírito, pode ser entristecido e suspira em oração fervorosa em nosso favor. Terceiro, o Espírito Santo possui vontade e age de acordo com ela. Isso é evidenciado em versículos como: mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios 12:11. O Espírito Santo não é uma entidade impessoal, um objeto inanimado ou um poder desconhecido a ser usado. Ele é uma pessoa real que age de acordo com sua vontade. A Bíblia mostra claramente que o Espírito Santo é uma pessoa real que possui conhecimento, sentimentos e vontade. Ele habita e trabalha em nós e conosco. Sabendo disso, devemos acelerar nosso evangelismo por meio de seu poder sobrenatural, reconhecendo, acolhendo e adorando em nossas jornadas pessoais e em nossos ministérios públicos a natureza pessoal do Espírito Santo. A natureza pessoal do Espírito Santo é o motivo pelo qual nossa adoração a Ele é tão importante. Não seríamos obrigados a adorar um poder impessoal, mas louvamos seu santo nome, pois Ele responde como uma personalidade perfeita, pois Ele é Deus. É essencial reconhecer a natureza pessoal do Espírito Santo e honrá-lo em nossa adoração e serviço. Ele é Deus com conhecimento, emoções
e vontade própria. Ele trabalha em nós e através de nós, capacitando-nos a realizar a obra de Deus neste mundo. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Envie esse vídeo para alguém que tem curiosidade de saber sobre essa história incrível. Até a próxima.